Olá, gurias. Como prometido, eu vou fazer o vídeo da rosa mesclada, tá? Eu vou usar nela o magenta, o amarelo bebê e o laca garanza. O pincel vai ficar assim, ó. Maior quantidade do amarelo bebê, tá? Então, eu vou iniciar pela parte de cima da rosa. Eu tô fazendo num papel pra ficar maior pra vocês entenderem, tá? Então, é uma rosa normal, aquela rosa que vocês são acostumados a fazerem. Eu não vou fazer ela com muito detalhe, para não confundir a cabeça de vocês, que o principal e o segredo dessa flor mesclada é a parte de cima onde vai os contornos dela, tá? No resto é tudo normal, como vocês estão acostumados a fazerem. Essa hora aqui é um pouco complicado de fazer vídeo, porque ainda mais em final de semana que meus filhos estão em casa, né? E eles ficam jogando esses jogos online, daí daqui a pouco, se der algum grito, vocês não me levem a mal, tá? É que não tem como segurar eles. Então, fazer uma rosa de 5 pétalas só, tá? Só pra vocês entenderem e não complicar muito aqui pra vocês. O bom é passar 2 camadas ou 3 da tinta, tá? Pra ela ficar num tom mais bonito, mais escuro, pra dar mais profundidade e luz no desenho. Aí, eu passei 2 camadas aqui. Eu misturei o amarelo bebê, o laca garanza e o magenta da Naturicolors, tá? Feito isso, dessa matização com 2 ou 3 camadas, eu vou pegar um pincel chanfrado, um pouco menor do que eu tô usando, vou umedecer ele, tá? Molhei ele, tirei o excesso da água, ó, como é que fica, ó. Ele não tem que estar encharcado, ele tem que estar úmido. Aí, com a pontinha dele, eu vou ir na cor da minha matização. Eu vou ir na cor magenta, tá? Só com a ponta dele. Aí, eu só uso o magenta na pontinha dele, ó. Quase não aparece aqui. Só a pontinha dele tá com magenta ali. Ó, só uma pontinha. E daí, eu vou matizar essa pontinha ali sozinha. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou matizar. Ó. Só que tá com muita água meu pincel, eu tiro um pouco. Matizo só essa ponta. Vou pegar mais um pouquinho, porque ali tinha ficado muito aguado. Ó. Só a ponta do meu pincel, somente com o magenta. Aí, agora, eu vou ir em cima dessa pétala, na parte que tá o amarelo claro, eu vou ir com a minha pontinha do pincel, em movimentos bem suaves, só com a ponta, só pra sujar essa pontinha ali pra dar o efeito de mesclado, tá? Se eu quiser, eu posso fazer mais escura também. Ó, se vocês verem, ó, ficou muito clarinha essa aqui. Vou dar uma escurecida, eu vou só no magenta de novo, matizo e volto ali, deixa eu limpar meu pincel, sujou um pouco. Matizei de novo, só ali, e venho em cima daquela pétala. Pode ser um pincel menor ainda que vocês tiverem pra que pegue somente naquela pontinha ali da pétala, tá? Não pode tomar conta dela, que a gente quer que fique só um mescladinho. Não tá focando muito bem aqui, deixa eu arrumar aqui. Tô embaixo da luminária. Ó. Mas tá dando pra entender, né? Então, o segredo dessa pétala é esse. A gente faz toda ela uma rosa normal, com 2 cores.
E depois a gente vem só com a pontinha do pincel e passa somente na ponta daquela pétala. Mas tem que deixar aparecendo a parte clara dela também, que nem aqui nesse caso é o amarelo bebê. Deixa eu apagar a luminária um pouquinho. Acho que fica melhor. Ó, assim aparece bem, ó. Como ela tem que ficar realmente. Somente a pontinha dela ali, ó, que tá com a cor em evidência, que é o magenta da Nature Colors que eu tô usando. Então, aparece ali no meio aquela profundidade do magenta, no meio da pétala fica o amarelo bebê, e na ponta da pétala, aquele mesclado, é com o mesmo tom que eu usei aqui embaixo, tá? É o magenta. Depois de eu ter feito toda essa parte, contornado toda a volta da minha rosa, agora eu venho de novo com o pincel chanfrado. Pode ser o outro, que é um pouco maior que eu tava usando, ó, pouca coisa maior, né? Eu vou fazer um botão nessa parte de dentro. Aí, então, eu vou pegar o meu amarelo bebê, o meu rosa garanza, laca garanza, e vou fazer um miolo. E daí eu vou colocar um pouquinho do magenta junto na parte do laca garanza, pra dar mais profundidade, porque quanto mais escuro, mais profundidade dá. Então, nessa parte aqui do meio, eu vou fazer um outro botãozinho aqui dentro, ó. Daí fica assim, essa parte. Daí a gente espera secar um pouquinho. Aí, de novo, a gente vai ir com o magenta na parte de fora, só na pontinha dessa parte de cima do botão. É uma flor bem trabalhosa também. Tem que fazer ela com calma, porque tem que esperar secar, né? Mas como a gente trabalha com cartelas, daí a gente pode fazer, por exemplo, 10 em 10 espaços, né, de adesivo, toda essa parte de volta, daí a gente contorna todas elas, daí quando a gente voltar aqui, essa parte aqui já vai estar seca pra gente fazer o contorno também. Mas como eu tô fazendo aqui direto, tem que esperar um pouquinho, né? Passo 2 camadas também nessa parte aqui do botão, pra ficar com uma cor mais bonita. Sempre o ideal é passar 2 ou 3 camadas, pro desenho de vocês realçar mais. Não dá pra ter preguiça. Ó. Tá? Espero secar. Depois de seco, eu venho com o meu pincel chanfrado de novo. E passo nessa partezinha de cima do botãozinho também, ó. Só na pontinha. Pra deixar ela bem marcadinha. Tá? Se eu querer mais escuro, eu passo mais uma camadinha. Eu passei mais uma camada, ó, deixei ele um pouco mais escuro. Daí, nesse contorno aí, eu coloquei o magenta e o laca garanza, pra ficar um pouquinho mais escura essa partezinha do botão. Daí, agora, a gente vai fazer a outra parte de dentro desse botão, a parte do meio. Então, eu limpo o meu pincel e vou colocar de novo o amarelo bebê e o laca garanza e o magenta, tá? Pra fazer a parte do meio desse botãozinho. Aí mistura as 3 cores, o amarelo vai ficar por cima e o laca garanza e o magenta na parte de baixo. Matiza bem, meu pincel tava molhado, dei uma secada nele. E aqui no meio, ó, no meio do botão, eu vou puxar uma meia lua pra baixo, tá? Ó, encosto meu pincel, arrasto, vou apertando e trazendo até esta marcação aqui, ó. Tá? Eu tenho que esperar secar e eu tenho que dar 2 camadas também nessa parte pra cor ficar mais visível, mais bonita e não ficar um trabalho transparente.
Depois de seca essa parte, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras pétalas. Na parte clara, eu vou vir com o magenta e o laca garanza pra dar o contorno nesse miolinho ali também, tá? Sempre tem que esperar secar pra depois passar a tinta, pra não manchar tudo. Então, agora eu vou pegar um pincel chanfrado menor, pra não ter perigo de manchar. Vou umedecer ele um pouquinho, tirar o excesso de água. E com o laca garanza na pontinha e uma pontinha do magenta. Ó, uma pontinha de nada, ó. Aí eu vou só matizar somente essa cor aqui. Não sei porque tá acumulando água no meu pincel. Se acumular água, vocês têm que tirar, porque senão vira uma aquarela, daí ele vai ficar muito manchado. Ele não pode estar seco, o pincel, mas ele não pode estar encharcado, porque senão mancha, tá? Então, agora aqui, ó, nessa parte aqui, eu também vou colocar a minha cor. Ó, tirei demais a tinta. É bom quando vocês têm um pincel novinho. Esse meu, ele tá com a cerda um pouquinho aberta já. Aí isso atrapalha um pouco. Só na ponta, só na pontinha vocês vão usar e vão fazer esse contorno aqui, tá? Ó, tá? Só na pontinha dele. Se vocês acharem que ainda ficou claro, a mesma coisa que as outras pétalas. Pode ir, pode colocar um pouco mais de cor, pra ficar mais escuro. Eu vou colocar um pouquinho do laca garanza na ponta. Pena que esse meu pincel, ele tá se abrindo. Eu venho só aqui na pontinha. E dou um pouquinho mais de uma escurecidinha ali, ó. Escureço só um pouquinho mais, tá? Aí, agora, na parte de baixo aqui, eu vou vir com uma outra parte do botão, uma outra meia-lua, pra fechar aqui e se encontrar até o outro lado aqui, tá? Pra ficar um botão duplo. Fiz a minha matização, sempre mais a cor clara. Encosto aqui nessa parte de cima, arrasto o pincel pra baixo e vou até o outro lado. Ó, meu pincel ainda tá com água. Até em cima aqui no outro lado, tá? Espero secar essa tinta pra passar a segunda camada também. Depois que essa camada secar, essa aqui que eu fiz agora, aí a gente vai fazer a mesma coisa. Com o magenta e o laca garanza, a gente vai colocar o contorno nessa partezinha de cima ali. Tá? Mesma coisa que cada pétala. Nesse vãozinho aqui, só na parte clara é que a gente vai dar aquele contorno ali. Sempre esperando secar cada pétala para não ficar muito manchado. Um pouco manchado ele fica, é o normal, pra ficar como se fosse uma pétala natural, tá? Mas ele não pode ficar aquela coisa manchada, assim, que estrague todo o desenho e desfaça, assim, a visão do que é o nosso desenho, que é uma rosa, tá? Faço a mesma coisa nessa parte aqui agora, tá? Com o magenta. Sempre dando espaço de tempo para secar. Tá? Enquanto essa partezinha seca, a gente vai fazendo as laterais desta rosa, tá? Deixa eu arrumar aqui para vocês enxergar direitinho. A gente vai puxar uma pétala aqui de cima para baixo e aqui de cima para baixo.
Aí, agora eu vou usar o amarelo bebê, sempre no início de cada pétala, sempre o amarelo bebê e a cor que a gente tava usando, que é o magenta, e o laca garanza. Pode fazer só de 2 cores, tá? Eu que tô colocando 3, porque o laca garanza, ele é um pouquinho mais escuro, daí dá um pouquinho mais de profundidade no nosso desenho. Então, agora aqui na lateral, eu vou puxar uma pétala. Venho daqui de cima, ó, meu pincel de lado. E venho trazendo pro meio, pra puxar outra pétala. Tá? No outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai matizar de novo o amarelo bebê, o magenta e o laca garanza. O laca garanza é da Yara, tá? Que eu tô usando. Não tem mais espaço pra matizar aqui na minha bandeja. Venho de ladinho aqui. Inclino meu pincel e venho trazendo uma outra pétala aqui na lateral. Tá? Vou passar 2 camadas também, pra cor ficar mais viva. Espero sempre secar pra passar a segunda camada, pra não ficar tudo borrado. Eu sempre espero a pétala que eu fiz última secar, pra eu vir com a parte do contorno também, pra cor aderir bem, tá? Sempre tem que deixar, eu friso bastante isso, sempre tem que deixar ficar bem seco a tinta, tá bem sequinha, pra depois a gente passar a segunda camada ou fazer alguma sobreposição, alguma coisa. Que daí o desenho fica um aspecto bem bonito, não fica uma coisa muito pesada e nem manchada. Porque se a gente ficar passando tinta aqui em cima de tudo, sem esperar secar, vai ficar um desenho grosseiro e pesado, que daí na hora quando a gente for aplicar a nossa película, vai ficar aquela coisa saliente, vai ficar feio na unha da cliente, tá? Então, sempre, sempre tem que deixar tá bem seco pra gente passar a segunda camada ou a gente fazer sobreposição de pétalas, tá? Depois que essa parte da pétala secou, eu faço esse contorno nela e faço nesse outro lado a mesma coisa, tá? Quem não se adapta com pincel chanfrado, pode usar o reto também, tá? Sem problema nenhum. Se já é acostumada a usar o pincel reto e consegue fazer vírgula e tudo com ele, pode continuar usando, não tem problema. Aí eu vou contornar essa partezinha da pétala. Agora eu tô usando um pincel reto, tá? Pra mostrar que dá também. Vai trabalhar só com a pontinha dele. Tá? Pra ela ficar assim, ó, bem mesclada. Fica como uma rosa real mesmo, né? É bem assim. Agora, a gente vai esperar secar pra colocar mais 2 pétalas aqui embaixo. Poderia deixar assim já, que já estaria uma rosa bonita. Era só preencher essa parte aqui, ó, que não pode ficar espaço sobrando, vazio, né? Já poderia terminar ela por aqui. Mas a gente vai colocar mais 2 pétalazinhas deitadas aqui embaixo. Mas sempre esperando secar cada camada. Venho agora com o meu amarelo bebê e o magenta matizados. E vou fazer uma pétala aqui nesse meio, tá? Venho daqui de baixo, arrastando o pincel e trazendo pra cima dessa aqui. Ó. Uma pétalazinha dela quase não aparece.
mas a gente vai ter que dar 2 camadas, né? Como sempre, 2 camadas ou mais pra cor ficar viva. Então, eu vou dar mais uma camadinha nela. Não tá focando. Sempre com bastante calma pra gente não manchar o desenho. Ó. E aqui neste lado a mesma coisa, outra pétalazinha. Com o amarelo bebê e o magenta. Eu não tô mais colocando laca agora nessas pétalas, tá? É opcional. Eu não tô colocando. Então, eu venho daqui. Ele sai do foco porque eu acho que eu tô embaixo da luminária, que sem a luminária eu não enxergo. Então, eu venho daqui, de cima, arrastando meu pincel. Quando passar do meio, eu deito. Vamos ver se vai focar. Focou. Aí, foca assim. Assim aparece bem, ó. E aqui dá pra ver como a tinta tá transparente, ó. Se eu não passar 2 camadas ou mais, não fica legal. Por isso a necessidade de passar mais, tá? Eu vou esperar secar pra passar outra camadinha ali. Nessas 2 últimas pétalas que eu coloquei aqui embaixo, nessas eu não vou fazer o contorno, tá? Pra não ficar tão pesado o desenho, assim, pra ficar uma coisa mais natural. Vou deixar elas assim, nesse tom claro, pra dar um pouco de luz no desenho. Então, a rosa eu vou deixar por aí, não vou colocar mais pétalas. Eu poderia colocar mais uma aqui embaixo, deitadinha. Mas, não vou colocar. Então, agora eu vou mostrar as folhas pra vocês, tá? Então, na realidade, a rosa, vocês podem fazer o modelo que vocês quiserem. O que vai dar esse efeito nela é somente essa parte do contorno de cima. E dá pra fazer de todas as cores, não precisa ser necessariamente nessa cor que eu fiz, tá? Eu só queria mostrar esse truque pra vocês, dessa parte de cima que vai esse contorninho aqui, tá? E agora eu vou mostrar uma folha junto nela, pra finalizar. Pra fazer as folhas, eu vou usar o amarelo bebê, que a gente já tava usando na flor, e o verde oliva, tá? Mas a folha também é opcional as cores. Vou usar um pincel chanfrado do kit da Hello Mini. Então, eu molho a pontinha do pincel no amarelo bebê. E o restante que sobra de espaço, eu coloco o verde oliva, tá? Matizo essas 2 cores. E as folhas a gente sempre coloca entre as pétalas, a gente não coloca a folha solta, voando. A folha tem que ter um sentido da onde que ela tá surgindo. A gente não pode simplesmente, se a gente quer chegar num desenho mais real, a gente sempre tem que prestar atenção nesses detalhes, tá? Então, aqui entre essas 2 pétalas vai surgir uma folha. O meu pincel vai ficar inclinado. Eu vou encostar aqui. E eu vou subir, descer. Vou dançar com o pincel, tá? E puxar o biquinho. Também o ideal é dar 2 camadas, tá? Pra ela ficar bem bonita. Como eu tô fazendo aqui num papel, o papel ele puxa muita tinta. Às vezes na cartela, na parte da folha, nem precisa de 2 camadas, tá? Mas é nas flores mesmo. Mas no papel, o ideal seria que eu fizesse 2 camadas, mas eu vou fazer só uma, porque eu quero só mostrar pra vocês. Então, ó, inclinei o meu pincel e virei a folha, eu vou subir, descer, subir e virar a pontinha do meu pincel, pra formar um biquinho, tá? Vou fazer mais folha aqui, porque eu tenho bastante espaço, né? Normalmente na cartela não vai ter tanto espaço para fazer tantas folhas, mas como a gente vai estar com um pincel menor, né? Também dá. Então, agora a segunda folha vai vir aqui em cima. Ela vai passar por essa aqui. Então, ó, encostei meu pincel em diagonal, vou subir, descer e virar o pincel com o biquinho dele, fazer a pontinha da minha folha.
Vou virar, no caso, a minha cartela de adesivo, né? Tô virando a folha aqui. Sempre tem que ficar numa posição que fique confortável pra vocês pintarem, tá? Vocês não tem que dar uma de contorcionista, tem que virar a cartela pra ficar de uma maneira confortável. Então, eu vou passar aqui por cima, ó. Encosto meu pincel. E eu vou subir, descer, virar pra fazer o biquinho. Ó. Como precisa de 2 camadas, ó, que uma camada ela fica transparente. Eu vou fazer 2 camadas nessa folha que eu fiz sobreposta aqui, tá? Eu fiz mais 2 folhas aqui nessa parte de baixo pra preencher meu espaço. Eu vou dar mais uma camada aqui. Nessa folha aqui, neste ladinho aqui, pra ficar mais vivo. Ah, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Que eu quero que tenha mais luz aqui. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe e puxa o biquinho. Esse sobe e desce é o que dá essas nervurinhas na folha. Então, normalmente, essa folha não precisa ter contorno. Como ela já tem esse sobe e desce, forma automaticamente as nervurinhas natural da folha, tá? Aqui ficou um espacinho sem tinta. Deixa eu preencher aqui. Então, assim, ó. Se a gente não quiser dar contorno nela, a gente não dá. O que eu gosto de fazer é só vir com o sépia e passar no meio dela. Vou passar pra mostrar pra vocês agora aqui. Aí, com o pincel fino, pincel mais fino que vocês tiverem, ó, um pincel de traço, né? Vocês vão pegar o sépia, e onde eu deixei meu sépia, que eu não deixei separadinho. Chega. O sépia que eu uso é o de tecido mesmo, tá? Porque não tem nenhum outro que seja igual a ele. Daí eu gosto de diluir ele um pouquinho, pra ele ficar um pouquinho mais líquido, que sempre no contorno a gente tem que cuidar que a tinta tem que ser mais líquida. Se vocês fizerem um contorno com a tinta grossa, o traço de vocês vai sair grosso. Então, sempre para contorno, vocês têm que amolecer a tinta, tá? Pegar um pincel fino e deixar a tinta mais líquida. Não tão líquida ao ponto de ficar transparente, ela tem que somente ficar líquida para o traço ficar fino, mas ela não pode perder o pigmento dela. Deixo ela bem fininha e faço só o meinho dela aqui. Esse meio também eu poderia fazer com amarelinho bebê. Tem gente que prefere fazer essa parte do traço com a tinta clara, também realça bastante, porque como a parte de fora dela é clara, se a gente puxar o claro aqui também fica bonito, tá? Então, vou fazer em todas elas, a partezinha de dentro. A mão bem leve pra fazer o contorno, ó. Notem como é que ela fica. E agora eu vou só fazer uns traços aleatórios, assim, eu vou pegar o verde oliva, um pouquinho amolecido, no meu pincel, ó, assim. Peraí, deixa eu focar. Assim, ó. E na pontinha dele eu vou puxar um pouquinho do amarelo bebê, ó. Só na pontinha. Daí eu vou fazer uns arabescos aqui. Eu vou puxar daqui de trás. Apertei o meu pincel, puxei e ergui para trazer o traço fino, tá? Vocês iniciam com ele um pouquinho apertado e deitado. E na hora de descer, vocês vão puxar, vão erguer o pincel para esse traço ficar fino. Então, encosta o pincel, aperta. E aonde vocês vão parar, vocês erguem o pincel para ficar um tracinho fino, tá? Esses detalhes também dão bastante diferença. Eu usei, ó, o verde oliva e o amarelinho na ponta para dar essa luz aqui, ó.
Neste lado aqui também vou colocar. No adesivo, a gente tem que achar lugar, né? Pra colocar. Encosto o pincel, aperto, puxo e vou erguendo. Onde eu quero que ele fique fininho, no final. Verde oliva, amarelo bebê na ponta. Vou puxar o outro aqui dentro. Encosto o pincel, aperta, ergue e puxa. Tá? Vou fazer um pouquinho no outro lado também, só pra finalizar. Vou puxar daqui do ladinho. Encosto o pincel, aperta, puxa e ergue pra finalizar. Sempre o final vai ser com o pincel erguido pro traço ficar bem fininho. Vou puxar o outro aqui dentro também. Encostei, apertei, puxei e ergui o pincel. Aí agora eu vou botar só uns pontinhos com o pincel, o mesmo pincel que eu fiz esse traço aí. Entre as... Opa, muita tinta não dá. Tem que ser pouca tinta também pra não ficar umas bolinhas muito grosseiras. E vão bem de leve, dando batidinhas, tá? Pra ficar uma coisa bem natural. Mesma coisa. No adesivo, a gente pode colocar nessa parte aqui das folhas, pedraria. Quem gosta de trabalhar com pedraria, tá? Ó. Nesse outro espacinho da folha, mesma coisa. Só essas bolinhas aqui pra dar um pouquinho de luz no desenho. Eu vou dar uma puxada, eu acho, de um claro aqui. Será que eu não vou estragar? Não, ó, deu um tio, ó. Só dei um pouquinho, com o mesmo amarelo bebê ali que eu fiz as bolinhas, ó. Eu puxei um outro tracinho em cima da minha folha, eu acho que ficou mais bonito. Eu vou amolecer um pouquinho desse amarelo bebê, que como é traço, tem que ser fino. E a tinta mais líquida. E vou passar em toda a lateral dessa folhinha ali, onde eu fiz aquele tracinho com outro verde, ó, só um risquinho branco, ó. Ficou até mais bonito. Fica mais natural daí. Vou fazer em todas elas também. A gente vai olhando o desenho e vai vindo as ideias, né? A gente vai vendo como fica melhor. A tinta já secou. Aqui tá calor. Então, quando a tinta seca, a gente bota um pouquinho de água e dá uma amolecidinha. A mão bem suave pra gente não estragar o desenho. Então, ó. Nesse desenho eu poderia colocar gotas nas folhas, gotas nas pétalas, tá? Não sei se não vai ficar muito grande esse vídeo pra vocês, mas eu acho que eu vou colocar uma gota só numa folhinha e uma gota numa pétala da rosa também. Então, pra fazer a gota, eu vou pegar esse mesmo pincel que eu tô usando de traço. Pra fazer a gota na folha... Ó, o pincel tá sujo. A gota na folha, eu vou pegar somente o verde oliva, amolecer um pouquinho ele, porque eu vou fazer um tracinho, né? Então, amoleci o verde oliva. Escolho mais ou menos o lugar onde eu quero que fique a minha gotinha, eu quero que ela fique aqui. Então, eu vou fazer um círculo. A parte de baixo do círculo um pouquinho mais grossinha, que é pra dar sombra na minha folha. Tá? Só um círculo com um pincel de traço livre, tá? Um filete, né? Esse aqui, tá? Ó, falei que eu ia fazer uma folha só, mas agora deu vontade de fazer outra. Vou fazer outra aqui em cima, o mesmo círculo, só com o verde. Gente, eu quase não tô enxergando aqui, porque eu tô com as luzes tudo apagadas e só a luminária acesa. Tá um pouquinho difícil pra eu trabalhar. E agora eu vou pegar o branco pra eu dar luz nessa minha gota. Continuo com o mesmo pincel filete, amoleço um pouco do branco que eu peguei,
tá? Eu tô trabalhando com tinta acrílica fosca, tá? Esqueci de dizer. Usei as tintas da Dayara, da Nature Colors e da Decorfix também. Mas isso é indiferente, porque vocês vão poder usar a cor que vocês quiserem. Então, eu coloquei o branco no meu pincel, né? Daí, nessa parte, que vai ser a parte de baixo da folha, vamos ver se eu vou enxergar, gente. Eu vou vir com o meu pincel aqui bem próximo, ó, e vou fazer um meio círculo aqui dentro. Aqui dentro dessa parte vai ter um meio círculo branco, tá? Esse branco tá diluído, por isso que ele quase não tá aparecendo. Deixa eu amolecer um pouquinho mais. Então, aqui eu venho. O problema é só eu enxergar, né, o que eu tô fazendo aqui. Ó, mas ali tá dando pra vocês verem. Na outra folhinha, na outra gotinha, a mesma coisa. Na parte de baixo dela, aqui é onde tem maior concentração do verde. Faço uma meia lua em branco. Ó. E agora, com um pincel filetezinho também, mas bem pequenininho. Ó, minha mão tá toda manchada. Deixa eu dar zoom aqui. Peraí. Foco. Com outro pincel um pouquinho mais grossinho. Esse meu pincel é até duro, tá? Eu vou ir no branco. Coloquei pouca tinta. Eu vou ir no branco e vou pegar a pontinha dele, ó. A pontinha do pincel. Tá? Que daí eu vou colocar uma bolinha em cima dessa minha gota, que vai ser pra iluminar ela, que daí dá o efeito de gota mesmo, ó. É essa bolinha que faz ela parecer uma gota. Aqui não tá focando muito bem pra vocês verem, né? Mas vocês acham que estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Aqui é a mesma coisa. Na parte de cima da minha gota, que vai ser aqui, ó, eu vou colocar uma bolinha pra iluminar ela também. Depois eu vou tirar uma foto pra mostrar certinho pra vocês como fica, ó. Fica muito real. Olha se não parece... Aqui não parece que tá caindo mesmo essa gotinha ali de cima da... Parece uma gota de orvalho mesmo. E aqui também, ó, da folha tá caindo essa gota aqui. Agora eu vou fazer uma gotinha aqui nessa pétala aqui. Então, agora eu vou pegar a minha cor magenta, né? Que foi a cor que eu usei na flor. Vou diluir um pouquinho ela. E vou escolher uma parte da flor que eu quero que fique a minha gota. Vou colocar, vamos ver aonde... Aqui embaixo. Então, eu vou fazer também a mesma coisa que eu fiz nas folhas. Um círculo, maior concentração de cor na parte de baixo, tá? E daí, com o branco, eu vou fazer uma meia lua lá embaixo também, pra iluminar. Aqui embaixo. Gente, que dificuldade pra eu enxergar. E eu tô de óculos. Só que é muito pitoquinho, ó. Mas dá pra vocês enxergar aqui onde eu botei o branco, ó. Dentro da parte magenta eu coloquei o branco. E agora, com aquele outro pincel que eu mostrei antes, esse gordinho aqui, eu pego uma bolinha do branco pra iluminar minha gotinha. Não, ó, peguei demais. Peraí. Aqui assim. Então, sempre na parte de cima onde vai estar a minha gotinha, ó. Aí parece que a gotinha tá caindo também. Então, este é o desenho finalizado, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês consigam executar ele, que vocês assistam muitas vezes, porque não adianta a gente assistir uma vez só e tentar fazer e ficar frustrado que não conseguiu fazer, tá? Então, o que eu digo pra vocês é assim, ó,
Se realmente vocês querem fazer, olhem 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem preciso, até vocês conseguirem. Tá? Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe e capacite cada um de vocês. Um beijo grande.